Você está convidado a fazer uma pesquisa. Conecte-se à internet e procure imagens relacionadas à química. A imensa maioria será de imagens ligadas às soluções. Nas soluções, as substâncias estão intimamente misturadas a nível molecular ou iônico. Logo, as transformações químicas, as reações, podem ocorrer rapidamente. Este é o motivo do uso rotineiro das soluções para a realização das reações químicas. A água é uma das substâncias mais abundantes da natureza e serve como solvente preferencial para muitas outras, tanto moleculares como iônicas. Além do mais, ela é o principal meio das reações bioquímicas. Assim, soluções e, em particular, soluções aquosas, são um dos principais assuntos a estudar em química. Bem-vindo a este fascinante assunto! Bem, pessoal, você certamente prestou bastante atenção neste texto de introdução. E é impossível dar ênfase excessiva à importância do nosso assunto, que é soluções. Nossa primeira aula sobre soluções, batizada então de Soluções 1. Entenda uma coisa, 90% das reações industriais se passa com os reagentes dissolvidos em água. 90% não é pouca coisa. Repare a importância que esse assunto tem para a indústria. Nós vamos então trabalhar soluções pegando algo mais primário, pegando algo mais simples. Nós vamos conceituar o que sejam dispersões. Observe o esquema. Uma dispersão é quando temos duas substâncias, A e B. A substância A tem que estar na forma de pequenas partículas, enquanto essas pequenas partículas são, digamos assim, jogadas dentro de B, ficam dispersas dentro de B. Note então, uma dispersão é uma mistura, ela tem duas partes, A e B. A A, que está na forma de pequenas partículas, eu vou chamar de disperso, enquanto que a substância B, aonde as partículas de A estão, eu vou chamar de dispersante ou então dispergente. Para classificar as dispersões, nós vamos ter que criar um critério, fazer um critério de classificação. O critério é muito simples. Você lembra que a partícula A era pequena, mas quanto pequena? Nós precisamos medir essa partícula A. Precisamos, então, acertar quais vão ser as unidades de comprimento que vamos usar. E são, seguramente, muito pequenas. A primeira delas é o nanômetro. O símbolo é nm, nanômetro. Um nanômetro equivale a 10 a menos 9 do metro, ou seja, uma coisa bastante pequena. Eu preciso explicar umas coisinhas a você. Umas coisinhas que nem todo mundo sabe, muita gente boa erra. Repara só, nano é o prefixo, que indica 10 a menos 9. Metro é a unidade de comprimento. Então, observa, o acento tem que ser na unidade de comprimento e não no prefixo. Ou seja, eu não posso dizer nanômetro, que nem fala quilômetro. Ué, agora você não entendeu nada. Mas não é quilômetro? É quilômetro. Nas unidades que o povo consagrou uma maneira de falar, que nem milímetro, quilômetro, fica assim. Mas nas novas unidades, as unidades mais técnicas, o acento é o correto. É na unidade nanômetro, então. Existe também uma outra unidade que é menos usada, mas aparece em prova. Esta unidade é o angstrom. Angstrom, essa palavra estranha, um angstrom vale 10 elevado a menos 10 do metro. Então, eu tenho a certeza que você percebeu o jogo. O nanômetro é 10 a menos 9, o angstrom é 10 a menos 10. Então, 1 nanômetro são 10 angstroms. Tá certo? Reparou que eu acabo de falar angstroms. Então, eu criei um plural. Existe uma regra. Se o nome da unidade não acaba em X, em Z ou em S, nós em português acrescentamos esse S, que nem metro, metros, litro, litros. Então, angstrom, angstroms. Só observe, não vale a nossa regra de português que diz que quando a palavra acaba em M, o plural vira NS. Não vira. Angstrom acaba em M, angstroms acaba em M, S.
Bem, então agora você já sabe dar o nome correto das unidades e fazer adequadamente plurais para unidades. Estamos então inteiramente prontos para começar a classificação das dispersões. Quando a partícula for bem pequenininha, nós vamos chamar de solução ou então solução verdadeira. Para ser uma solução verdadeira, a partícula tem que ser menor do que 1 nanômetro. Menor do que 1 nanômetro. E, bom, você deve estar se perguntando, e daí que é menor do que 1 nanômetro? Veja, isso implicará nas seguintes propriedades. Eu vou estudar para todas as dispersões 3 aspectos. O primeiro aspecto é saber se a partícula sedimenta, vai para o fundo, tá? Se a partícula cai para o fundo com o tempo, sedimenta ou não. Chamamos a isso de sedimentação. O segundo aspecto que nós vamos estudar é a filtração. Saber se um filtro pega a partícula ou não pega a partícula. E um terceiro aspecto, bastante importante, é a visibilidade. Saber se eu consigo, por alguma técnica, com o microscópio, a olho nu, sei lá, vamos descobrir, se eu consigo ver a partícula ou não. Chamamos a isso visibilidade. Um exemplo bastante simples de solução verdadeira é água e sal. Imagine assim. Você dissolve um pouquinho de sal num copo d'água. Você tem a certeza que não foi sal profundo, você não tem um excesso. Então veja lá, as partículas de sal sedimentam? Claro que não, senão o fundo do mar seria completamente branco. Um filtro pega o sal? Não, não pega. Se por um acaso viesse para a sua casa água do mar, você ia, mesmo filtrada, beber água salgada. Um filtro não pega. Finalmente, as partículas são visíveis? Aí é que são as más notícias. Não, as partículas não são visíveis com microscópio algum. Microscópio algum consegue identificar as partículas de uma solução ou, a seu gosto, solução verdadeira. Vamos para a segunda classificação das dispersões. A segunda hipótese, vamos agora para os coloides ou dispersões coloidais. Ou seja, a partícula tem que ser maior do que 1 nanômetro, porém menor do que 100 nanômetros. Seu tamanho tem que ficar entre esses dois valores. Sabe um exemplo fantástico de uma coisa que é assim? Clara de ovo. Pense bem, na minha casa, eu não sei na sua, há uma tradição de quando faz um bolo e usa as gemas, guarda as claras. Porque na teoria vai ser feito um dia pudim de claras. Aí as claras ficam lá dentro da geladeira um dia, 2, 3, 4, 5, acabam estragando, bota fora as claras e não faz pudim nenhum. Mas o que eu quero que você veja é o seguinte, não vai nada para o fundo, a clara continua lá. Caramba, se da clara a proteína que está ali, que é a ovalbumina, fosse para o fundo, ia ser horrível. Você já imaginou o pintinho? O pintinho ia ser sólido embaixo devido à precipitação e líquido em cima. Eu acho que o pintinho não ia ficar feliz. Então, observe, sedimentação espontânea de um coloide não ocorre. Agora, ela pode ocorrer com o uso de ultracentrífugas. Espera aí, que coisa é essa? Centrífuga, você lembra? Colocar as coisas para rodar. Ultracentrífuga, centrífuga de rotação muito rápida. Então, só há sedimentação com o uso de ultracentrífugas. Se você não tem uma ultracentrífuga, não sedimenta. Um segundo aspecto interessante é a filtração. O que você pode usar? Um filtro comum, um filtro de casa. Coloca lá dentro a clara de um ovo. Você vai observar o seguinte, o filtro fica todo molhado, mas não passa líquido, não há o pingar daquele líquido. Então, como é que eu posso conseguir uma filtração? Novamente com o uso de ultrafiltros, que são filtros a vácuo. Eu vou ter que sugar essa água. Se eu esperar que essa água espontaneamente caia, não. Então, a filtração só com o uso de ultrafiltros. E, finalmente, o problema vai ser a visibilidade. A visibilidade é mais complicada ainda, se bem que eu tenho um exemplo bastante bom para você. Repara só, quando bate sol num quarto, quando você tem um raio de sol, é possível, se você estiver perpendicular a esse raio de sol, você pode ver partículas de poeira ali dentro.
essa é exatamente a mesma ideia. Para eu conseguir ver as partículas do coloide, eu vou usar uma coisa que a gente chama de ultramicroscópio, que nada mais é do que um microscópio com uma iluminação lateral para eu focar o microscópio ali e conseguir, então, ver as partículas. Ou seja, no coloide, tudo é mais complicado. Recapitulando, vê se você entendeu. Sedimentação ocorre, mas só com as ultracentrífugas. Filtração pode ser feita, mas só com ultrafiltros. Visibilidade, um microscópio todo especial. Coloides são um pouquinho mais complicados. Finalmente, vamos ver o que a gente chama de dispersões grosseiras. Quando é que nós temos uma dispersão grosseira? Quando a partícula é grande, ou seja, quando a partícula é maior do que 100 nanômetros. Aí é tudo fácil. Imagine, por exemplo, água barrenta, água de rio, água com um pouquinho de areia. A sedimentação das partículas é espontânea, simplesmente pela ação da gravidade. Filtração. Qualquer filtro pega, o filtro que você tem em casa, um filtro de papel. Aliás, a função do filtro de casa é exatamente essa, é retirar o barro que porventura ainda venha junto com a água. E finalmente, visibilidade. Claro que você vê o barro, meu Deus do céu, o que você precisa para ver o barro? Olhar. Então as partículas são visíveis a olho nu. Isso nos leva a um tema super importante que vai nos fazer recapitular tudo o que nós fizemos. Nós vamos introduzir o assunto homogeneidade, heterogeneidade de uma dispersão. Repare só, eu tenho que decidir se o meio é homogêneo ou se o meio é heterogêneo. Vamos começar pela água barrenta, uma dispersão grosseira. Você vê o barro vai para o fundo, as partículas são visíveis. Qual é a tua conclusão a respeito de água e barro, de uma dispersão grosseira? Tenho a certeza que você respondeu heterogêneo. Bem, coloide é um pouquinho mais complicado. Se você olhar uma clara de ovo sem pensar muito, você vai dizer que ela é homogênea. Mas você aprendeu que há maneiras, ou seja, com o uso de tecnologia se prova a heterogeneidade do coloide. Se você tem a ultracentrífuga, se você tem o ultrafiltro, se você tem o ultramicroscópio, o coloide se revela heterogêneo. Então veja, ele parece homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo. E finalmente, a solução verdadeira. Lembra da água e do sal? O sal não vai para o fundo, o sal não é filtrável, um filtro. Puxa vida, se a gente pudesse filtrar o sal era bom, acabava a seca para o Nordeste. Filtrava o mar, pegava o sal, ainda defendia um dinheirinho vendendo sal e entregava água boa para a população. Você já percebeu que coisa fantástica que seria? Lastimavelmente, não dá certo. E, finalmente, as partículas de sal são absolutamente invisíveis. Logo, conclui comigo, uma solução verdadeira, sem a menor dúvida, é um meio homogêneo. O que nos leva a uma definição fantástica para a solução, ou para a solução verdadeira. Repare, eu tinha duas coisas, A e B. Então, uma solução certamente é uma mistura. Mas você aprendeu agora que ela é uma mistura especial. Quanto à homogeneidade ou heterogeneidade, solução é uma mistura homogênea. Outra coisa importante que eu quero que você guarde é o seguinte. Lembra que os nomes eram disperso e dispergente? Em soluções nós vamos dar um nome mais especial. Uma solução é constituída de um soluto, aquilo que eu dissolvo, dentro de um solvente. No nosso exemplo da água com sal, o soluto quem é? O sal. E o solvente quem é? A água. Eu acho que está absolutamente claro. Por favor, mete na cabeça essas duas definições que são curtíssimas. Solução, o que é? Mistura homogênea. E, finalmente, solução é um conjunto de um soluto e de um solvente. Bem, nós vamos ver agora a classificação das soluções quanto ao estado físico. Essa classificação é muito simples. Uma solução tem o mesmo estado físico que seu solvente. Você entendeu? Uma solução, para ser uma solução sólida, quer dizer que o seu solvente
é sólido. Uma solução, para ser uma solução líquida, quer dizer que o seu solvente é líquido. E assim por diante. Então, veja, solução sólida. Solução sólida é quando o solvente é sólido. O soluto pode ser o que você quiser. Pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser um gás. Vamos dar a você o que seria uma imagem de uma solução sólida se ela pudesse ser vista. Repare, as bolinhas brancas estão representando o soluto. Repare que elas são em menor número e se superpõem, se misturam, às vezes no mesmo plano, às vezes em outro plano, com as partículas amarelinhas aqui, que seriam em número bem maior e que seriam as partículas do solvente. Soluto, solvente e tudo misturadinho, agora com movimentação muito pequena. Como as partículas amarelas e brancas são de sólidos, a movimentação é quase nula. Isso mesmo, Gotinha, você está sempre atenta. A movimentação é quase nula, é apenas uma vibração de átomos quando há aquecimento. Vamos ver agora uns exemplos de soluções sólidas. Começamos assim, olha só, sólido-sólido. Uma liga de cobre e níquel? Uma liga de cobre e níquel é um bom exemplo. Agora, isso é mais geral. Qualquer liga metálica serve. Por exemplo, chamado aço inoxidável. Por exemplo, a liga ouro-cobre, que é o chamado ouro de joalheria. Qualquer exemplo de liga metálica é excelente para uma solução de sólido-sólido. Agora, veja só. Líquido sólido. Líquido sólido, uma liga de mercúrio e prata. Isso se chama amálgama de prata. Amálgama, nome engraçado. Talvez você já tenha escutado esse nome num dentista. Amálgama é qualquer liga que usa mercúrio. Mercúrio é a parte líquida, prata é a parte sólida. Você tem líquido sólido, amálgamas. Guarda esse nome. Amálgama é a liga que contém mercúrio. E, finalmente, gás sólido. Repara, gás sólido, uma solução de hidrogênio em platina ou de hidrogênio em paládio, é um excelente exemplo. Esse exemplo só vai aparecer para você na química quando nós estudarmos em química orgânica reações catalíticas com alcenos, para transformar um alceno em um alcano. Por enquanto, esse exemplo, lastimavelmente, fica meio perdido. Mas hidrogênio dissolvido em platina ou dissolvido em paládio é o exemplo perfeito, é o exemplo padrão para a solução de gás insólido. Vamos ver então agora as soluções líquidas. O que eu preciso para ter uma solução líquida? Bem, eu preciso de um solvente líquido e o soluto pode ser o que você quiser, um sólido, um líquido ou um gás. Observe o que seria a imagem de uma solução líquida se nós pudéssemos ver. Repare, aqui você tem o solvente. O solvente está sempre em quantidade maior. Ele é líquido. Repare, as distâncias ainda são pequenas, mas a desordem é maior. Não há uma arrumação geométrica das partículas brancas como havia na solução sólida. E as partículas do soluto ficam separadas, jogadas aí dentro. Repare, não há uma geometria adequada. As partículas amarelas do soluto movimentam-se um pouco dentro do líquido, que é formado pelas partículas brancas. Isso mesmo, Gotinha. Você está participando cada vez mais de nossas aulas. E eu tenho a certeza que todos os nossos alunos também. Bom, vamos então partir para exemplos de soluções líquidas. Começamos com a solução de um sólido e um líquido. Um exemplo perfeito é sal dissolvido em água. Para que complicar? Sal em água, solução de um sólido dentro de um líquido. Perfeito? Agora uma solução de um líquido em um líquido. Vamos para a química mesmo. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um líquido dissolvido dentro da água, que é um líquido. Você tem uma solução de ácido sulfúrico. Em casa, você tem, por exemplo, a solução de álcool e água, que é o álcool vendido comercialmente. Finalmente, gás dissolvido num líquido. Oxigênio e água é um exemplo legal, mas tem outros. Gás carbônico dissolvido na água, nos refrigerantes, o próprio ar dissolvido na água. Eu só preciso que você esteja atento ao seguinte: se aparecer bolha, deixou de ser solução. Sabe por quê? Porque deixou de ser homogêneo. Então, repara, se o refrigerante está dentro da garrafa, fechadinho, e você não está vendo bolhas, o gás carbônico está dissolvido dentro da água. É uma solução.
você abriu, serviu, botou num copo, tem bolha, não é mais um exemplo, porque deixou de ser solução, deixou de ser homogêneo. Homogeneidade é uma vantagem e um problema. Para definir é ótimo, solução tem que ser homogêneo, mas cobra de nós o preço de estarmos eternamente atentos a verificar essa homogeneidade. Percebeu, entendeu isso? Finalmente, solução gasosa. Na prática só existe um tipo de solução gasosa, um gás dissolvido dentro de outro gás. Gás com gás é sempre homogêneo. O melhor exemplo, sem dúvida, é o ar atmosférico. Claro, ar atmosférico completamente limpo, completamente isento de poeira. Este é um exemplo perfeito de solução gasosa. Repare no que seria a imagem de uma solução gasosa. Não há uma distinção real entre soluto e solvente. Se você quiser que solutos sejam as amarelas e solventes sejam as brancas, está tudo certo. Agora, repare, a liberdade de movimento. Liberdade. Essa é a chamada da solução gasosa, é a chamada do gás. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. A palavra gás tem origem grega. Gás vem de caos, que é exatamente o que é um gás. A liberdade de movimento. Xiii, que bagunça! Aqui tudo é gás e as partículas vão para onde querem. Gotinha, você pegou exatamente a ideia do que é um gás. Gás é isso mesmo. Em grego, gás é caos. Na tua linguagem de Gotinha, gás é bagunça. Tá tudo certo. Você entendeu realmente. Vamos então para um assunto novo, já que você já entendeu tudo, já está doutorada nesse assunto. Vamos agora para a classificação das soluções quanto à proporção entre soluto e solvente. Observe bem. Uma solução é saturada quando ela contém, em dada temperatura, o máximo de soluto possível de ser dissolvido por agitação. O que é isso? O que é isso? Repara só. Imagina que você pega um copo d'água e vai adicionando sal e mexendo. Adicionando sal e mexendo. Adicionando sal, sim, e mexendo. Chega uma hora em que, por mais que você agite, não dissolve mais. Se você colocar mais sal, irá para o fundo. Você diz então que a solução estará saturada para aquela temperatura. Temperatura, é claro, tem uma grande influência na solubilidade. Se você não sabe disso, eu tenho uma certeza. Sua mãe sabe. Sua mãe, quando a louça está muito suja, está muito engordurada, o que ela faz? Joga água quente, porque a água quente tem uma capacidade de solvência em relação à gordura que a água fria não tem. Bom, isso é a solução saturada. E o que seria uma solução insaturada? Uma solução é insaturada quando ela contém, em dada temperatura, menos do que o máximo de soluto possível de ser dissolvido. Ou seja, você não atingiu aquele máximo possível, você não chegou lá. Caberia mais soluto. A solução, então, é insaturada. Temos uma última possibilidade ainda, que é uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada contém, graças à variação de temperatura, quantidade de soluto maior do que a da solução saturada na mesma temperatura. Ué, como é que pode ser feita essa mágica? Quando a gente for estudar os gráficos, eu te explico como é que essa mágica é feita. Essa mágica é uma mudança de temperatura para menos, lenta, vagarosa. Vou te explicar tudo quando a gente vir os gráficos. A palavra-chave é resfriamento lento. Bom, nós temos uma outra conversa ainda na proporção soluto-solvente. Uma solução pode ser chamada diluída. Repara aqui a definição. Uma solução é diluída quando ela contém pouco soluto. Na prática, contém menos do que 0,1 mol de soluto por litro de solução. Ao contrário, uma solução é dita concentrada quando ela tem muito soluto. Evidentemente, mais do que 0,1 mol por litro de solvente. Está entendido isso? Ficou legal? Isso é fácil. Agora, nós vamos partir para um ponto vital de nossa aula, a entrada nos gráficos. Bem, agora nós vamos ver a classificação das soluções quanto à natureza das partículas do soluto. Repara uma coisa,
Basicamente, o que me interessa é discutir se o soluto é formado por moléculas ou formado por íons. Se o soluto for formado por moléculas, nós temos uma solução molecular. Então, repare, numa solução molecular, todas as partículas do soluto são moléculas e também não conduzem corrente elétrica. Elas são chamadas, por isso, de não eletrolíticas. Agora, se a solução for iônica, a coisa é diferente. Pelo menos uma parte das partículas do soluto tem que ser íons. Se tem que ser íons, tem carga elétrica. Se tem carga elétrica, conduzem corrente elétrica. Tá certo? Conduzem corrente elétrica, então são chamadas de eletrolíticas. O soluto é chamado de um eletrólito. Bem, essa parte que nós vimos agora, principalmente se a solução conduz ou não, é muito cobrada em exercícios. E, de uma certa maneira, encerra a nossa parte qualitativa, onde não colocamos muito de números para falar. Agora começa a nossa parte quantitativa. Agora, os números vêm aí. Vamos definir o KS, ou coeficiente de solubilidade, que você vai ver que é uma grandeza eminentemente numérica. KS é a maior massa de soluto capaz de ser dissolvida por agitação em certa massa de solvente a uma determinada temperatura. Repara, se disse que é a maior massa, está se referindo, obviamente, a uma solução saturada. Vamos ver um exemplo prático para você ver como os números entram. Olha lá, nitrato de potássio. Nitrato de potássio é um sal bastante solúvel. Ele é muito usado, sabe para quê? Adubo de planta. Adubos de planta precisam muito de potássio. As plantas precisam muito desse elemento. Nitrato de potássio é uma bela forma de administrar potássio à planta. Ele é um sal muito solúvel, você vai reparar. Veja, o KS do KNO3 são 633 gramas de nitrato de potássio, dissolvidos em 1000 gramas de água a 40 graus Celsius. Vamos com calma, continua olhando para esses números. 1000 gramas de água, na prática, é 1 litro d'água. Em 1 litro d'água dá para dissolver 633 gramas de nitrato de potássio, mais de meio quilo, numa temperatura de água morna, 40 graus Celsius, ou seja, o KNO3, a solubilidade dele é muito grande. Observa mais uma coisa, vale fazer regra de 3 do jeito que você quiser. 633 gramas de sal em 1000 gramas de água. Se forem 2000 gramas de água, o dobro de sal. Se forem 500 gramas de água, a metade de sal. Agora, com a temperatura não tem jogo. Esses dados só são válidos para 40 graus Celsius. No KS, você precisa especificar a temperatura. Isso nos leva, de uma certa maneira, ao nosso próximo estudo, que são as curvas de solubilidade, que são gráficos de KS em função de temperatura. Repare, então, no gráfico. No eixo vertical temos o KS. No eixo horizontal temos a temperatura. E mostramos aqui como o KS varia em função dessa temperatura. Qualquer ponto na curva B corresponderá às soluções saturadas, que tem o limite que cabe de sal para aquela temperatura. Qualquer coisa C tem menos do que o máximo, então são as soluções insaturadas. Qualquer coisa A, qualquer ponto acima da curva, aí corresponde a uma solução supersaturada. E eu devo a você a explicação de como é que é essa mágica, como é que faz uma solução supersaturada. Vou te explicar agora. Repare novamente no gráfico. Imagine um ponto aqui, ou seja, uma solução saturada. E você vai resfriar essa solução muito devagarinho. A solubilidade cairia. Se a solubilidade cairia, haveria uma precipitação. Se for feito muito lentamente, essa precipitação não ocorre e você só varia a temperatura. Então você vai assim, então você vai cair nessa região aqui. A esse caso eu vou chamar de solução supersaturada. Bem, vamos ver agora um gráfico real, um gráfico onde os sais sejam reais. E vamos observar como são as diferentes curvas de solubilidade para diversos sais.
Observe aqui a solubilidade. É dada em gramas por 100 gramas de água. Temperatura, naturalmente, dada em graus Celsius. Observe o nosso velho e bom nitrato de potássio. A solubilidade dele começa baixa, mas aumenta muito quando a temperatura vai aumentando. Repara que coisa incrível. Que temperatura que nós estamos aqui? Mais ou menos uns 70 graus Celsius. A solubilidade é 150 em 100. 150 em 100 é 1.500 em 1.000. Ou seja, 1,5 kg de sal, 1,5 kg dentro de 1 litro d'água. É uma solubilidade positivamente espantosa e, repara, muito afetada pela temperatura. Vamos superpor aqui uma segunda curva, a curva do sal de cozinha. Repare, a curva do NaCl quase não é afetada pela temperatura. A temperatura sobe e a solubilidade pouco varia. Mais uma curva, essa é uma curva estranha. Repare o sulfato de cério, esse é engraçado. A solubilidade dele decai com o aumento de temperatura. Isso é bastante raro, mas existe. Há alguns sais que quanto mais quente a água, se dissolvem pior. Não é frequente, mas é possível. Ok? Entendeu bem nesses gráficos com sais reais a dependência da solubilidade em relação à temperatura. Vamos a um exercício super interessante que reflete uma experiência envolvendo um circuito elétrico. Veja, você tem uma tomada que gera fios que vão para uma lâmpada. Só que repara, o circuito está aberto. Os 2 fios estão mergulhados dentro de um copo que contém água destilada. Então, naturalmente, aquela lâmpada não acende, porque água destilada não é um condutor. Qual é o exercício? Trocar esse líquido aqui por outros líquidos, por outras soluções, e decidir se a lâmpada acende ou não. Vamos a ela. Primeiro, trocamos por uma solução aquosa de sal de cozinha. Bem, você lembra, sal de cozinha, NaCl. Na+, Cl-, presença de íons. A solução é iônica. Você lembra? Solução iônica conduz corrente elétrica. Se conduz corrente elétrica, essa lâmpada acende. Trocamos outra vez. Uma solução aquosa de ácido clorídrico. Essa é muito importante. Os ácidos são solutos covalentes, mas dentro da água, você sabe, eles quebram. Quebram dando um cátion H+, e um ânion qualquer. Nesse caso, o ânion será Cl-. Tem cátion? Tem ânion? A solução é iônica e a lâmpada? Claro, você acertou. A lâmpada acende. Trocamos mais uma vez. Agora veja uma solução aquosa de açúcar. Açúcar é a sacarose comum. Sacarose é C12H22O11, composto orgânico. Não quebra, não gera íon nenhum, a solução é molecular. Se a solução é molecular, a lâmpada não acende. Vamos a mais uma. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, NaOH, sódio, metal alcalino, cátion Na+, OH, OH-, ânion hidroxila, melhor chamado até de ânion hidróxido. A solução é iônica. E a lâmpada? Ah, claro, você sabe, a lâmpada acende. Bem, entenderam esse exercício? Legal? Eu só não quero é que você se empolgue e saia fazendo experiências em sua casa, colocando uma lâmpada acesa dentro da banheira. Por favor, contenha-se. Estudar química é muito legal, mas segurança acima de tudo. Vamos então às nossas dicas de estudo. Claro que a minha dica de estudo para você é a mesma de sempre. Ver o material didático, estudar, fazer exercício, resolver questão. Mas eu acho que eu tenho uma dica mais importante para você. Sabe o que eu quero? Eu quero que você olhe mais. Eu quero que você olhe mais o mundo que te cerca com curiosidade. Repare, praticamente todos os líquidos que você vir, o ar que você respira, tudo isso são soluções. Passa a olhar e pensar. Aquilo ali que eu sempre olhei é uma solução de quê? O que está misturado ali? O que está dissolvido? Quem que está dissolvido em quem? E você começa a mudar a sua relação com o meio ambiente. Você começa a pensar de maneira cada vez mais química, e isso facilita, porque a tendência atual das provas é falar sobre uma química viva, uma química do dia a dia.
Então é preciso que você tenha a química viva dentro de você. Isso é o mais importante. Estude sempre, mas mude o seu olhar. Enfoque o seu olhar de maneira química. Essa é a minha dica para você. O tema da aula de hoje foi Soluções 1. Que foi a primeira aula do curso de Físico-Química, importantíssimo. Sem essa aula não se vai a lugar nenhum. Estudamos a classificação das dispersões. Nós vimos que as dispersões podem ser as soluções verdadeiras, podem ser as dispersões coloidais e podem ser as dispersões grosseiras. Também vemos o coeficiente de solubilidade, que é a nossa maneira de expressar numericamente a solubilidade, uma visão quantitativa da solubilidade. Bons estudos! Bem, meu colega, minha colega, essa aula você sabe que é crítica. A físico-química começa aqui. Então é nessa aula que a gente vai ganhar ou perder o nosso aluno para a físico-química. Físico-química tem que ser vivida. Físico-química não pode ser teórica. Soluções tem que remeter o aluno para o cotidiano, para o dia a dia. E o de sempre. Tem que fazer exercício? Tem. Tem que fazer muito exercício? Tem. Os exercícios são todos agradáveis? Nem todos. Regra de 3, caramba, é chato, mas tem que ser feito. E mandar esse aluno, fazer esse aluno, forçar esse aluno a olhar o dia a dia. Eu preciso que ele olhe para uma garrafa de álcool e pense, isso aí é uma solução de etanol em água. Se nós conseguirmos que ele olhe o mundo pensando em química, a vitória é nossa. Até a próxima.